gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Então, encerramos as figuras de palavras, certo? Vamos para lógico que nós vamos ter outras figuras de palavras, certo? Nós vamos ter outras infinidades, mas aqui a gente está estudando de forma resumida, ok? Então, vamos agora para as figuras de pensamento. Nós temos figuras de pensamento: prosopopeia, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e ironia. Também são palavras utilizadas fora do sentido do dicionário. Com certeza vocês já estudaram essas figuras de pensamento, certo? Então, vamos para a prosopopeia. Tá meio embaçado, mas eu vou dizer para vocês o conceito de prosopopeia. Prosopopeia também é chamada de personificação ou animismo. O que é isso, professora? É quando você vai atribuir características de seres humanos a seres inanimados, ou seja, a seres que não têm vida. Ou então a outros seres, tá? É você dar vida. Por exemplo, quando um coelho fala, no caso da Alice no País das Maravilhas, quando o coelho fala, então nós temos aí uma prosopopeia ou personificação, porque eu atribuí uma característica de um ser humano a um ser até então inanimado, certo? No caso, o coelho a gente sabe que é um ser vivo, mas ele tem características diferentes das características dos seres humanos. Vamos ver aí um exemplo, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. A questão da tranquilidade, a característica de ser tranquilo, não é uma característica própria da lua, mas sim de seres humanos. Antítese é só vocês lembrarem lá do ensino fundamental, quando a professora pedia assim, dê um antônimo e dê um sinônimo. Antônimo a gente já sabe que são palavras de sentidos contrários. Aqui, do mesmo jeito, é a antítese. A antítese vai trabalhar com as palavras com sentidos opostos, né? Aí nós temos os exemplos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, quais são as palavras aí que estão empregadas de forma contrária? Então, tristeza e felicidade são palavras com sentidos totalmente opostos. Então, eu chamo o antônimo de tristeza e o antônimo de felicidade, aí vice-versa. Acordar e adormecer. Acordar é o contrário de adormecer, ou seja, acordar é o contrário de dormir. Assim como sorrir é o contrário de chorar. Então, vocês percebam aí que a antítese vai trabalhar com palavras de sentidos opostos. Paradoxo é muito parecido com a antítese, vocês devem prestar bastante atenção, tá certo? Porque o paradoxo, ele vai também trabalhar com a questão das ideias contraditórias, tá? Lá na antítese, a gente vai trabalhar com significado, com sentido. Aqui no paradoxo, nós vamos trabalhar com ideias, tá certo? Só fazendo uma observação. O paradoxo é um tipo de antítese, tá certo? Em que as palavras, elas vão ser opostas, elas vão se negar reciprocamente. Então, elas vão se negar. Uma coisa não pode acontecer quando outra acontece, tá? Tipo, é um viver e morrer. A vida é um viver e morrer. Viver e morrer não... O fato de viver e o fato de morrer não podem acontecer ao mesmo tempo. Estou cego e vejo. Como é que eu estou cego e vejo? Então, não é possível eu cegar e eu ver simultaneamente, tá? Eufemismo também é bem simples, bem fácil. Você suavizar palavras com aquele sentido pesado, com aquele sentido desagradável, tá? Quando a gente diz assim, meu vizinho morreu. Para a gente não chegar em casa assustando o pai, a mãe da gente, a gente diz assim, mãe, o nosso vizinho bateu as botas, o nosso vizinho juntou os pés, o nosso vizinho foi para o reino dos céus. Então, é suavizar, né? Suavizar o sentido dessa palavra que é tão desagradável.
Outra coisa, quando a gente diz assim, não quer falar, não quer usar a palavra mentira, a gente diz assim, faltou com a verdade. Fulano de tal está faltando com a verdade, para não chamar o fulano de tal de mentiroso, tá certo? Hipérbole também é super fácil. Todo mundo usa hipérbole praticamente todos os dias. Quando a gente fala assim, professor, posso ir ao banheiro porque eu estou morrendo de vontade. Quando tá chegando na hora do almoço, é assim, oh meu Deus, que esse sino toque logo porque eu tô morrendo de fome. Né? Vocês falam muito isso, vocês pensam que a gente não observa, a gente observa sim, tá bom? Então, a hipérbole é justamente esse exagero quando a gente vai expressar uma ideia, tá? Ai, quando a gente termina com o namorado, então, oh meu Deus, eu vou morrer, eu já chorei rios de lágrimas, certo? Então, é esse exagero na forma de se expressar. Aí nós temos os exemplos, né? Morro de medo, ela gastou rios de dinheiro, não é possível a pessoa gastar rios de dinheiro, até que é possível, né? Se a pessoa tiver muito, mas enfim, ela gastou rios de dinheiro. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora, eu te imploro, por favor, então assim, né? Exagero. Ironia, quem nunca usou a ironia na sua vida, né? A ironia é você inverter o sentido daquilo que você quer dizer ou daquilo que você pensa, visando justamente satirizar, criticar ou então ridicularizar alguém. Por exemplo, a gente está lá balando, né? Chega na festa, balando com aquela roupa linda, maravilhosa, e a sua amiga já olha de deboche para você e diz assim: fulano, que roupa linda, mas na realidade ela tá te detonando por dentro. Né? A ironia é o deboche. Todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo já usou aí o deboche uma vez na vida, tá? E aí nós temos os exemplos. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar com as crianças. Como é que é possível? Estou sendo irônico, estou criticando como é possível ela ser mestre na arte de judiar a criança. Na realidade, ele está querendo dizer que ela é perversa mesmo, que ela é ruim mesmo, né? Figuras sonoras. Sonoras, o que é que lembra a gente? Sons. Lembram lá dos fonemas que a gente trabalhava com sons das letras? Figuras sonoras são aquelas que vão nos lembrar som, certo? Som. Muitas vezes na pronúncia, muitas vezes na audição, na fala ou na audição. Então, também é conhecido de vocês, onomatopeia, a assonância e a literação. A onomatopeia é você reproduzir com palavras os sons das coisas. Temos aí o tic-tac do coração. Esse tic-tac do coração é o barulho que o coração faz, ou o barulho do relógio, né? Blém, 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 reproduzir com palavras o barulho que o sino faz, o toque do sino. Plique, 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 plique é o som reproduzido da agulha no pano. Então, onomatopeia é você colocar em palavras, escrever os sons das coisas, ou a voz natural dos seres, ok? A assonância também vai estar relacionada aos sons, aí no caso vai ser a repetição de vogais na mesma frase. Então, nós temos várias figuras de linguagem que vão falar sobre repetição. Então, é importante que vocês aprendam que cada tipo de repetição vai ser uma figura de linguagem diferente. Temos aí a assonância, que vai ser a repetição das vogais. Olhemos aqui para o exemplo. Anule aliterações altamente abusivas. Então, nós temos aí a repetição da vogal A, né, do som vocálico A. A aliteração altamente e abusivas. Então, a assonância nada mais é do que a repetição das vogais da mesma frase. A literação também vai ser a repetição de fonemas no início ou no meio das palavras. No caso, esses fonemas serão fonemas consonantais. Isso quer dizer o quê, professora? Que ao contrário da assonância, a literação vai ser a repetição de sons consonantais, tá certo? O rato roeu a roupa do rei de Roma, repetição da letra R no início
das palavras. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Então, temos aí a repetição do som consonantal P. Chove, chuva, chove sem parar. Também repetição das duas consoantes C e o H. Então, a literação, repetição das consoantes. A sonância, repetição das vogais. Não se esqueçam. E agora temos as figuras de construção, é justamente na construção das frases, na construção das orações. Então, temos elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, inversão, também conhecido como hipérbato, silepse, pleonasmo, anacoluto, anáfora e apóstrofe. Então, vamos ver cada um deles agora. Começamos pela elipse. Elipse vai ser a omissão de um termo dentro da oração, mas que esse termo ele vai ser rapidamente, facilmente identificado, certo? Ele vai estar subentendido. Por exemplo, aqui nos exemplos. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Então, houve aí a omissão da forma verbal estava. À direita da estrada estava o sol, à esquerda estava a chuva. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Então, também houve a omissão de um termo, né? No caso aí, o termo omitido é não havia. Como é que ficaria a frase? Na rua deserta, não havia nenhum sinal de bonde. Então, elipse vai ser a omissão de um termo que é facilmente identificado com a leitura da oração. Zeugma, tá? Também é um tipo de omissão de um termo, no caso, geralmente, há a omissão do verbo, e esse verbo já foi falado antes. Então, o zeugma é um tipo de elipse. Só lembrando, elipse, o termo, ele é facilmente identificado e ele não foi citado antes na oração. Zeugma também é a omissão de um termo, geralmente é um verbo, e essa palavra já foi falada antes na oração, certo? Então, ele prefere o passeio pela praia, eu, cinema. Então, houve a omissão aí do verbo prefere, né, do verbo preferir, no caso, porque esse verbo já tinha sido citado antes, no caso, conjugado, mesmo sendo conjugado em outra pessoa, né? Ele prefere um passeio pela praia. Eu prefiro passeio, eu prefiro o cinema. Então, houve a omissão aí do verbo preferir, tá? Levou o seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Então, nós temos aí que houve a omissão do verbo levou nos períodos aí, ó, levou o seu retrato, levou o seu trapo, levou o seu prato, né? Então, houve aí a omissão do verbo levou. Hipérbato. Hipérbato é a inversão da ordem natural ou direta dos termos da oração. Gente, a ordem natural de todas as orações, de toda e qualquer frase, é o seguinte: sujeito mais verbo, né? O verbo está contido dentro do predicado e o restante do predicado. Essa daqui eu vou chamar de ordem direta, tá? Qualquer ordem que não seja essa, sujeito, verbo, predicado, eu vou chamar de hipérbato ou também inversão. Então, viajavam cansados os pescadores de ilusão. Então, qual é o sujeito dessa oração? Os pescadores de ilusão. Qual é o verbo? Viajam. E o restante do predicado? Cansados. Então, eu tenho aqui um exemplo de hipérbato, porque esse primeiro exemplo não veio nessa ordem direta que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá certo? Pleonasmo é a repetição de um termo ou reforço de seu significado. Quem nunca entrou para dentro, quem nunca saiu para fora, quem nunca subiu para cima, quem nunca teve um elo de ligação. Isso tudo é pleonasmo, certo? É quando eu quero reforçar o significado de uma palavra, certo? Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Gente,
Cuidado com os pleonasmos. Quem sai, sai sempre para fora. Quem entra, entra sempre para dentro. E quem tem elo é sempre união. Então, prestem atenção quando vocês forem falar, pelo amor de Deus, falem somente, eu vou sair, eu vou entrar, eu vou subir ou eu vou descer, tá? Então, olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Então, se eu olhei, é porque eu vi meus olhos no espelho, refletidos no espelho. Então, não há necessidade, né, desse reforço de significado, tá? Assíndeto, cuidado para não confundir com assonância, para não confundir com a literação, tá? Assíndeto vai ser a retirada do conectivo, ou seja, da conjunção. Não vai haver conjunção para ligar as frases, para ligar as orações. O cantor interpretava a canção, o público vaiava, ele insistia, o público continuava, ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Então, percebam aí que não há conjunção ligando as orações, tá certo? O velhos unia, as flores caíam. Mais uma vez, também não vemos a presença de conjunção nesse exemplo. Então, assíndeto é a omissão da conjunção. Polissíndeto é a repetição da conjunção, tá certo? Enquanto o assíndeto nas frases não tem conjunção, as frases que têm a figura de linguagem polissíndeto já é a repetição, né? Várias vezes utilizando a mesma conjunção. Observem aí. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda. Observem que o i, ele vai ser uma conjunção aditiva, tá? A gente vai ver isso posteriormente nas nossas aulas de gramática. Então, repetição do i, eu já sei que é polissíndeto, porque eu repeti a mesma conjunção várias vezes. Do mesmo jeito no exemplo 2, ó, repetição do i em todos os versos da oração, polissíndeto. Anacoluto ocorre quando há uma quebra, uma interrupção na construção da frase, para introduzir outra ideia. Gente, vou fazer uma correçãozinha aqui, tá? A palavra ideia não tem mais acento. Lembra das nossas regras de acentuação? Não tem mais acento, viu? A professora não tá propagando português errado, tá? Tô corrigindo para vocês. Então, uma moeda velha caída no fundo da gaveta. Então, estou falando das moedas velhas que estão caídas no fundo da gaveta. Aí, de repente, falei, nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Então, há uma quebra aqui na construção dessa oração para introduzir uma nova ideia. Olha só no segundo exemplo. Os nordestinos, quando chegam em família entre sacos e sacolas na estação central, eu acho que merecem mais do que uma reportagem. Merecem um livro que conte a luta e a resistência dessa brava gente. Também houve uma quebra aqui no sentido dessa oração, desse período. Silepse, nós vamos ter 3 tipos de silepse, tá? O que é a silepse? É quando ocorre, quando se realiza a concordância com a ideia, mas não com os termos da oração. Aí nós vamos ter 3 tipos de silepse. Silepse de gênero, foi lá para cima. Vamos tirar essa borracha. Silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa, tá? Silepse de gênero, eu estou falando de feminino e masculino. Silepse de número, eu estou falando de singular e plural. E silepse de pessoa, eu estou falando de primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, tá certo? Então, aqui no caso, os termos das orações, eles não vão concordar concordar entre si, eles vão concordar com a ideia que eles repassam. Aqui, por exemplo, Vossa Excelência ficou cansada com o discurso. Nós temos aqui uma silepse de gênero. Vossa Excelência, se a gente fosse pegar pelo significado, aqui deveria ser cansada. Mas eu não concordo com os termos, eu concordo com a ideia. Justamente porque esse cansada eu estou me referindo a alguém do sexo masculino, tá? Se fosse com o sexo feminino, seria realmente cansada. Eu estou me referindo à ideia. A família do réu procurou advogado e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. Por que aqui está queriam?
Se o sujeito é família, eu não estou concordando com a palavra família, estou concordando com a ideia de que família são várias pessoas, tá? E os brasileiros somos muito crédulos. Somos primeira pessoa do plural. Os brasileiros é terceira pessoa do plural. Por que que, no caso, eu teria que concordar? Se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo também deveria estar na terceira pessoa do plural. Mas aqui eu estou utilizando a sílabus, ou seja, eu não quero concordar com o termo, eu quero concordar com a ideia. E qual é a ideia? Que se eu sou brasileira, eu estou me incluindo nesse discurso, certo? Então, os brasileiros somos, ou seja, eu estou me incluindo aqui na nacionalidade, nos brasileiros. Por esse motivo, não há concordância entre sujeito e verbo. Anáfora é mais um tipo de repetição, só que detalhe, é uma repetição de uma palavra no início de cada verso ou no início de cada frase. Ou palavra ou expressão, tá? Pode ser somente uma palavra ou pode ser uma expressão. Aí o exemplo, era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. Então, nós temos aí a repetição da expressão era a mais cruel das. Então, nós temos uma anáfora, mas também poderia ser somente uma palavra, tá certo? No início de versos ou de frases, se houver a repetição de uma palavra no início de cada verso, de cada frase, eu também vou classificar essa figura como anáfora. Tá? Aqui um exemplo também de anáfora, ó, que me bole por dentro, que, ó, a repetição do que, a repetição do e que, a repetição do que, o que não tem, também temos uma anáfora, repetição de palavras ou repetição de expressões. Gradação consiste numa sequência de palavras que tanto podem ser sinônimas ou não, para intensificar uma mesma ideia, tá? No caso, essa gradação, ela pode começar da menos intensa para a mais intensa ou vice-versa, tá certo? O trigo é como as fases da vida, né? O ser humano, vocês aprenderam lá no infantil com a professora. O ser humano nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Essa é uma sequência de palavras que significa uma gradação, né? As etapas da vida é uma gradação. Aí, ele chorou, ele berrou, ele esperneou. Também, gradação que pode acontecer da situação mais intensa para menos intensa ou da menos intensa para mais intensa. Apóstrofe a gente chama também de vocativo, tá? É um tipo de vocativo, ou seja, o que é o vocativo? É quando eu chamo, eu interpelo uma pessoa ou uma coisa. No caso, essa pessoa, essa coisa pode ser real ou pode ser imaginária, pode estar presente, pode estar ausente, para dar ênfase à situação. Quando eu digo assim, eu pego a prova de matemática, eu digo, oh meu Deus, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Então, esse oh meu Deus é um tipo de chamamento, é um tipo de vocativo. Então, esse chamamento eu chamo de apóstrofe, né? Quando eu digo assim, pega a prova de português e tem lá aquela nota que eu não gostaria de ter tirado, eu digo, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que estudar mais. Então, quando eu evoco, quando eu chamo algo real ou imaginário, presente ou ausente, eu chamo de vocativo, e esse vocativo é um tipo de figura de linguagem chamado de apóstrofe, tá ok? E aqui, gente, são as fontes que eu tirei essa atividade, essa aula de hoje, tá? Então, eu espero que todos vocês tenham entendido o que são as figuras de linguagem. Qualquer coisa, voltem o vídeo, pesquisem, utilizem o livro didático de vocês, que também tem esse conteúdo. Tanto o livro Português Contemporâneo, quanto o livro Novas Palavras, ele tem esse conteúdo, tá certo? Assistam a videoaula quantas vezes for necessário, respondam ao exercício, tá lá no Classroom, tá certo? E aí, semana que vem, nós teremos correção da nossa atividade, momento de tira dúvida, e é isso, estou com saudade, um beijo, e até já já, tchau, tchau. PWA em ação.